Obrigado. Aleluia. Bom dia, amados. Graça e paz. Aleluia. Aleluia. Uma alegria poder revê-los e estar nesse dia tão especial, né? Um momento tão especial de aniversário dessa igreja preciosa, de irmãos tão preciosos, né? 78 anos é muito tempo. Muita gente iniciou, fez, e outros estão continuando. Estamos alegres, estamos felizes. Obrigado, Calito, a Leila, pela honra e privilégio que me dão de poder não só estar participando aqui, a gente louvando a Deus, adorando ao nosso Pai, mas numa data tão especial como esta, né? Me sinto muito, muito honrado mesmo. E graças a Deus, né, estamos praticamente chegando ao fim do ano, né? E que ano, né? Que ano bem atípico, bem diferente de tudo que poderíamos imaginar, de tudo que já podemos sonhar. É um ano bem estranho, bem diferente. Jamais passou pela nossa cabeça que a gente estaria vivendo meses com máscara, né? Meses com máscara. Jamais passou por nós que estaríamos direto, o dia inteiro, usando álcool gel, limpando as mãos o tempo todo. Jamais passou pela nossa cabeça que estaremos nos cumprimentando, dando soco e cotoveladas, né? Em vez de abraços e calorosas, dando soco e cotoveladas. Imagina, tanta coisa estranha, né? Jamais passou pela nossa cabeça que estaríamos mantendo distância das pessoas, né? É algo muito estranho mesmo, mas faz parte dos processos que o mundo inteiro está passando, todos nós, e faz parte dos processos que o próprio Deus está permitindo para realizar tantas coisas em nossas vidas, nossa igreja, né, na nossa cidade, no mundo inteiro. Paramos por muitas coisas, mas também acordamos por muitas coisas. E como ano passado, na virada, nós compartilhamos, né, uma palavra que tem sido tão real, tão presente, né, o shift, e entendíamos que seria por uma década. Então já pensou, se só primeiro ano é isso, imagina a década, né? Jamais passou na minha cabeça, eu pensei que ia ser uma coisinha, ia levar 10 anos para tantas mudanças acontecerem, e nós estamos já vivendo. E a gente às vezes pensa, mas acho que não vai ter mais nada, tudo já aconteceu em um ano, não vai ter mais nada. Mas eu ainda acredito que é uma década de shift. Coisas boas vão acontecer ainda, e coisas não tão boas, mas eu creio que muito mais coisas boas conosco e através de nós, no nome de Jesus. Então todos nós estamos assimilando esses shifts e passando por ele e vivendo e crendo e tendo experiências novas e crescendo de outras formas. A maneira de sermos igreja mudou, a maneira de sermos cidade, a maneira de educação, de ciência, medicina, de finanças, o sistema financeiro, tanta coisa que tem mudado e vai continuar a mudar. Eu creio que Deus Pai colocou algo no meu coração para esse próximo ano, e eu quero repartir conosco, algo muito precioso, muito maravilhoso, dentro dessa década toda ainda de shift, dentro desses próximos meses e anos ainda, shiftando e passando por tantas mudanças. O Espírito do Senhor imprimiu algo no meu coração, e eu tenho orado sobre isso, eu tenho procurado ser sensível à direção de Deus Pai, compreender
a trazer para mim, trazer para dentro da minha casa, trazer para a minha vida, acreditar e aplicar e crer que eu vou viver isso. E eu quero repartir com você, eu quero crer que você também vai se apropriar e você vai crer, acreditar e vai viver isso também para a glória do nome do nosso Senhor. Deus, o nosso Pai, estabeleceu tempos e estações. A Bíblia nos mostra isso de várias formas. O nosso Deus e Pai estabeleceu os tempos e as estações. Por exemplo, Eclesiastes tira uma porção do livro aos Eclesiastes, ou dos Eclesiastes, e discorre isso. Ele diz: há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? Tempo para abraçar, tempo para se afastar, tempo para amar, tempo para odiar, tempo para plantar, tempo para colher, tempo para todas as coisas. E que Deus já estabeleceu os tempos: tempo para chuva, tempo para sol, tempo para neve, os planetas, as estrelas, a terra, o sol. Toda a criação de Deus vive dentro dos tempos e as estações que o próprio Deus Pai estabeleceu. Poucos dias nessa semana agora, o mundo viveu um espetáculo, né, de alinhamento dos planetas que não acontecia desta forma há 800 anos. Mas são os tempos que Deus estabeleceu, que dentro desses tempos chegará um momento em que os planetas iam se alinhar desta forma, todos observando o seu próprio óbito e a sua própria órbita e seu próprio tempo, sua própria estação, influência sobre tantos outros lugares. Então, eu quero com isso só estar afirmando isso: Deus, o nosso Pai, estabeleceu os tempos e as estações. Tudo está dentro de um tempo estabelecido por Deus. A Bíblia diz que Deus estabeleceu um tempo para a vida humana. Vivemos, e o que passar disso é só misericórdia, é só mais graça. Mas existe tempo estabelecido para cada um de nós. Nós temos tempo que Deus estabeleceu para a nossa vida natural, humana, aqui na terra. E Deus estabeleceu a eternidade, que é atemporal, não temos como mensurar, não há tempo dentro da cronologia humana, e que passaremos para a eternidade depois que encerramos o tempo natural físico aqui. Deus estabeleceu esses tempos, mas as Escrituras nos dizem algo muito especial, muito estranho, e eu creio que é isso que o Espírito de Deus começou a imprimir e trazer, impressionar no meu coração. Assim como Deus estabeleceu tempos e as estações, Ele também muda os tempos e as estações. Amém? Certa vez, no livro de Daniel, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Nós não vamos ler o texto para ganharmos tempo. Ele teve um sonho, já acho que no segundo ano do seu reinado. O povo de Israel já tinha sido levado cativeiro, estavam lá em Babilônia. E Nabucodonosor teve um sonho que o atemorizou, um sonho que o perturbou, um sonho que tirou peso, trouxe muito peso. E ele então chamou, porque eles eram ímpios, eram um povo que não acreditava no mesmo Deus de Daniel. Ele ia ter depois, mais tarde, experiências muito fortes e reconhecer esse Deus de Daniel. Mas a Bíblia nos diz que ele convocou os magos, os feiticeiros, os sábios do seu reino, para tentar interpretar para ele o sonho que ele teve.
Mas desta vez ele não vai relatar o sonho, ele queria que eles descobrissem qual foi o sonho e então depois interpretar, porque assim ele ia ficar convicto de que não estavam enrolando, não estavam trazendo uma interpretação qualquer, mas que realmente sabia do que se tratava. Então você tem que revelar qual foi o sonho e aí depois interpretar. Ele não ia contar o sonho. E se eles não conseguissem fazer isso, eles iam morrer, ele ia matar todos eles. Nesta época, Daniel e seus 3 outros amigos já faziam parte da corte do rei, já eram parte dos sábios, porque Deus os levantou dentro do tempo, estação, mesmo em cativeiro. Alguns já estavam sendo mortos, porque ninguém conseguia revelar o sonho e ainda interpretar, e a notícia chegou a Daniel, que se eles também não conseguissem revelar e interpretar, também iam ser mortos. E Daniel então pediu um tempinho de folga ao rei, para que ele e seus amigos pudessem buscar em Deus a revelação e a interpretação desse sonho. E o rei Nabucodonosor concedeu um tempinho para eles. E Deus revelou, visitou a Daniel naquela noite e revelou o sonho inteiro, que Nabucodonosor tinha tido. Deus fez Davi ter uma visão e ver todo aquele sonho e ainda a sua interpretação. Eu não vou contar desse sonho, a sua interpretação em si, porque não é o foco dessa meditação, mas Daniel volta para o rei e ele faz uma afirmação. Ele louva a Deus, ele glorifica a Deus, a quem pertencia e pertence todo o poder, e toda a honra, e toda a glória. E Davi faz essa afirmação, Daniel, aliás, capítulo 2, o versículo 21, Daniel diz: Deus é quem muda os tempos e as estações. E eu quero fazer uso desta frase de Daniel: Deus muda os tempos e as estações. Você pode dizer essa frase comigo? Deus muda os tempos e as estações. Portanto, Daniel está nos trazendo uma verdade profunda, uma revelação profunda, que além de Deus já estabeleceu os tempos e as estações, tudo está vivendo dentro desses tempos e estações, nosso calendário, nossa vida, tudo em nossa volta, tem tempos e estações estabelecidos para Deus, estação de chuva, estação de frio, estação de calor, estação de primavera. Deus estabeleceu essas estações e chega em determinados tempos e momentos, Ele tem toda a autoridade e todo o domínio e todo o poder de decidir mudar a estação, de mudar o tempo. É isso que Daniel está dizendo, que Deus muda os tempos e as estações. Dentro desta frase, dessa colocação de Daniel, comecei a meditar e eu acredito no meu coração, no meu espírito, que nesse próximo ano, mesmo vivendo um tempo de shift, de tantas coisas acontecendo, estações e tempos novos, tanta coisa, um tempo de avivamento que Deus está trazendo, tanta coisa em nossa vida, mas na tua vida, Deus vai mudar a estação que está sobre você, para a glória do seu nome, aleluia. Na minha vida, Deus vai fazer algo diferente, que mudaria o tempo e a estação em que eu estou vivendo, que vai ser algo especial e tremendo. Nisso eu ouvi do Espírito Santo tantas coisas, eu tenho, como sempre procuro fazer, todos esses anos que a gente tem tido o privilégio de estar aqui em tantos outros lugares, eu tento colocar numa frase ou numa palavrinha só, como fizemos com o Shift. Então a palavrinha que está no meu, e tem que ser em inglês, ultimamente tudo em inglês, tudo em inglês, porque senão não pega, Então tudo em inglês, é Instagram, é Facebook, é touch, é online, é tudo em inglês. Então eu coloquei novamente uma palavrinha em inglês: next level, próximo nível.
né? O próximo nível, next level. Deus, o nosso Pai, está trazendo uma nova estação na nossa vida para nos levar a um próximo nível, a um next level. No livro de Gênesis, no capítulo 28, se não me engano, Jacó está saindo da casa do seu pai, fugindo do seu irmão Esaú, que jurou matá-lo por causa da bênção da primogenitura que Jacó obteve no lugar de Esaú. E nessa sua saída, debaixo de uma direção de Isaac e Rebeca, para atravessar a nação e atravessar o rio para outro lado do rio e ir para a casa do seu tio Labão e morar lá por algum tempo e depois voltar. Nessa sua ida, Jacó passa por um lugar do deserto cheio de pedras, e ele, cansado, já anoitecendo, ele pega uma das pedras ali e dorme sobre elas, né? Eu tenho uma palavra muito especial sobre isso: pedras e travesseiros, né? Pedras se levantar e se tornar colunas na nossa vida. E Jacó teve uma visão, um sonho naquela madrugada. Ele viu uma escada, a base fixada na terra e o topo chegava até o céu. E nessa escada ele via anjos subindo e descendo por ela. E Deus se coloca ao lado de Jacó e começa a falar com ele numa voz audível. Ele ouve Deus falando com ele, falando sobre os propósitos e o destino dele, as bênçãos, desde Abraão a Isaac até ele, e o que Deus faria, e prometendo que depois um tempo, haveria um novo tempo, uma nova estação na vida dele, e que ele regressaria para este lugar onde ele estava deitado. E me parece que, olhando assim as escrituras, Deus não falava nada sobre essa escada com anjos subindo e descendo. Não fala nada. Fala de tantas outras coisas, mas deve ter um propósito de Jacó ver uma escada. E aí vai a nossa criatividade, e vai as aplicações que o Espírito Santo vai trazendo em nossos corações, e você vai ouvir tantas mensagens maravilhosas só aplicando essa escada e anjos subindo e descendo. Alguns falam de oração, os anjos vêm tomar as orações e subir e descer com ela. Lá na frente Jesus falou sobre a escada, mencionando dos últimos dias, e que assim como Jacó viu a escada, nós viremos o Filho do Homem descer, falando sobre a escada como o Filho do Homem, Cristo Jesus. Mas eu creio que nós podemos fazer essa aplicação nesta manhã com essa escada de uma outra forma. Alguns anos atrás, antes de eu vir ao Brasil, numa experiência que eu tive com Deus, com o Espírito Santo, num momento de oração, e que foi para mim muito marcante, porque foi a primeira vez que eu vi uma pessoa cair debaixo da unção, né? E essa pessoa fui eu sozinho. Eu estava nesse lugar sozinho, escuro, orando, e o Espírito do Senhor me tomou de uma forma e me jogou a 3 metros de onde eu estava, e ouvi pela primeira vez a voz audível de Deus falar comigo. Falou comigo a respeito da minha vida naquela época, projetando os propósitos e os destinos que Deus tinha traçado para a minha vida, falando dos futuros acontecimentos na minha vida. Muitos desses Deus já cumpriu na minha vida, mas há muito mais ainda a se cumprir, e eu estou crendo, e eu estou vivendo, e eu estou esperando, e eles vão se cumprir.
E nesse momento, Deus usou a figura de escada. Eu não tive a visão de escada, mas Deus falava comigo usando a figura de escada. Por isso eu vou fazer essa mesma aplicação. Deus me diz, o meu pai me diz, que a vida é como se fosse uma escada. Toda a vida, não só a minha, mas todos nós. A vida é como se fosse uma escada, a trajetória da nossa vida. Nós vamos passando de um nível para outro e depois o outro. Ele me falou que o ministério também seria parecido, fazer essa aplicação de uma escada. Nós vamos num nível, depois passamos para outro nível. A igreja vai viver um nível, depois vai para outro nível, e assim é a vida natural. Nós começamos como crianças recém-nascidos e vamos passando por estágios, como se fosse uma escada, de um nível para outro. E assim é em todas as áreas. E ele me diz que assim seria comigo de uma forma muito específica, e que eu vou viver de níveis em níveis. A Bíblia fala de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, de um nível de glória para outro. Então nós vivemos de níveis, como se fosse a escada. A escada tem esses níveis, e você passa de um nível para outro. Você pode descer de nível, como pode subir de nível. E ele me falava naquela ocasião de que eu estaria num nível, e que em vez de passar para o outro, ficaria muito tempo demorado num nível, mas não porque não queria passar para outro, mas porque aquele nível exigia que ficasse mais tempo e experimentasse coisas, e ficasse, e parece que você não sai desse nível, passa mais tempo, anos, vivendo aquele mesmo nível, e de repente você estaria entrando no outro nível, e por muito pouco tempo, curto período de tempo, você passa de 1, 2, 3, 4, subindo de nível mais rápido. Não há como medir isso, não há como determinar isso, mas ele colocou no meu coração que um dos fatores muito importantes para que eu vivesse os níveis da escada e passar de um nível para outro seria a minha fidelidade e minha dependência total nele. É isso que ia determinar. E aí eu volto para essa visão de Jacó. Deus está mostrando, eu faço essa aplicação, que Jacó ia passar a vida toda dele de níveis em níveis, sem ele perceber. Ele ia viver um nível, depois ia viver outro nível, ia subindo de nível, como se fosse uma escada. Como se fosse uma escada. E eu quero apropriar isso para nossa meditação nesta manhã. Deus está trazendo uma nova estação na minha vida, na tua vida, que vai nos introduzir ao próximo nível. Em outras palavras, dentro dos tempos e estações, Deus estará mudando a estação da sua vida e o tempo da sua vida, para que você vivesse um outro nível, um novo nível, um próximo nível, que você talvez não estava esperando, aguardando, mas esse próximo nível já está chegando, o seu next level está chegando na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Como eu tenho um privilégio especial do pastor Calito, o dia inteiro, vou pregar em tantas reuniões, eu decidi, eu vou pregar a mesma mensagem na sua essência, mas eu vou mudando os exemplos e as aplicações em todos, para você querer fazer parte de todas. Entra no online e compartilhar com os outros. Eu vou bagunçar você um pouquinho, não vai ser a mesma mensagem na íntegra. Então eu vou usar vários personagens bíblicos. Hoje pela manhã vai ser mais a fundamentação dessa palavra que eu quero liberar sobre nossas vidas, individual, pessoalmente, e como igreja e como cidade. A cidade de São José dos Campos vai para o next level.
A igreja da cidade em São José dos Campos vai para um next level. Você vai para um next level, porque uma nova estação está vindo, mesmo em meio a uma década de shift, de mudanças, sobre você vai um próximo nível, um next level na sua vida. Amém? A Bíblia nos diz que Deus estabeleceu os tempos e estações das chuvas, mas na história, de vez em quando, Deus mudava. E aí, numa estação que era para estar chovendo, o tempo de chuva, para que eles pudessem ter a colheita esperada, vinha seca. E às vezes, um tempo que era para ser seca, vinha abundante chuva. Deus mudava as estações. Eles viviam sabendo quando que viria a chuva, quando que viria as primeiras, até Deus usa isso como profecia, mandaria as primeiras chuvas e as chuvas seródias. E eles sabiam no tempo da vida deles, no ano, quando que vem as primeiras chuvas e quando que vem as chuvas seródias, as últimas chuvas, por causa dos plantios, por causa das colheitas. Mas, e às vezes Deus dizia, eu vou mandar chuva no tempo certo, eu vou mandar chuva, as primeiras chuvas, eu vou mandar as chuvas seródias no tempo certo. Mas havia momentos que Deus entrava no tempo e na estação e mudava, em vez de vir a chuva, vinha outra coisa. E algo que me chamou a atenção, houve momentos mesmo no deserto, que Deus diz a Moisés, Levítico 26 fala isso, que eles iam entrar num momento que a chuva viriam as primeiras chuvas, viriam as chuvas seródias no seu tempo, e não mudaria, mas ia mudar o tempo da colheita. Ia mudar o tempo da colheita. Deus diz que eles estariam colhendo e não terminaria ainda a colheita e já começava o plantio. Porque a colheita já continua, e entrar no tempo de começar a plantar. Eles iam continuar colhendo, e está colhendo. O profeta Joel fala isso, que estaria colhendo, e quando está colhendo começa já o plantio. Ou está plantando e já entra a colheita junto. Deus mudava as estações e os tempos. Ele diz que até eles iam estar comendo da colheita do ano passado, de tanto a colheita, mas eles nem teriam terminado de comer dessa colheita, já estaria entrando a nova colheita, que eles teriam que retirar a velha colheita dos silos, porque está entrando uma nova colheita, uma nova estação, sem terminar a velha. E o Espírito Santo começou a me levar a tantos textos assim. Um deles, muito conhecido, que eu nunca tinha percebido desta forma, Isaías capítulo 55, quando ele fala da palavra, versículo 10 e 11, aplicamos muito isso à palavra. Ele diz a palavra, Deus diz que a minha palavra não sai e voltar vazia, mas ela cumpre todo o propósito pelo qual foi enviado. Mas Deus compara a ação da sua palavra à ação da chuva e da neve. Normalmente aplicamos a chuva, mas em Isaías 55 ele diz, assim como cai a chuva sobre a terra e rega a terra e faz brotar o que nela foi semeada, assim é a palavra. Mas ele diz que o mesmo processo a neve também faz. Cai a neve e faz brotar o que está semeado na terra. Eu comecei a perceber que não é só chuva que faz brotar as coisas. Não é só a chuva que faz crescer a semente. Não é só a chuva ou estação de chuva que faz com que o que semeamos e plantamos cresça e produza fruto, mas a neve, segundo a aplicação de Isaías 55, também faz. E aí são duas estações diferentes, estação de chuva e estação de neve. Só que na nossa, ou por enquanto por um tempo, eu achava que estação de neve só faz estrago. Estação de neve só mata tudo que é plantado. Estação de neve só cobre tudo e aí queima tudo.
Estação de chuva é que nós estamos entrando no verão e daqui a pouco vai florescer tudo e nós vamos colher. Então parece que a estação de chuva é melhor do que neve, mas Deus diz através de Isaías que para ele estação de chuva, estação de neve tem o mesmo resultado. Quer dizer, eu posso estar vivendo uma estação de chuva e você está vivendo uma estação de neve, e eu posso ficar olhando para você e dizer, coitadinha da Maria, meu Deus, quanta nevasca na vida dela, queimando tudo, matando tudo, que sofrimento. Mas Deus diz que a neve faz brotar o que está semeado, da mesma forma como a chuva faz brotar o que está. Em outras palavras, a minha estação pode ser diferente da sua. Você pode estar vivendo um verão e eu vivendo um inverno, mas os propósitos vão se cumprir nas nossas vidas. Aquilo que Deus diz vai se cumprir. Não depende de tem que vir uma estação de verão para que as coisas acontecem como Deus prometeu. Pode ser no meio da neve, como Isaac plantou na seca e ele colheu naquele ano 100 vezes mais. Não importa a estação, o que importa são os propósitos de Deus na sua vida. São os propósitos de Deus na minha vida. E se precisar, Deus muda a estação para realizar o propósito dele. E é isso que Daniel está interpretando para o rei Nabucodonosor. Ele diz, Deus vai mudar o tempo para cumprir o propósito dele. E na interpretação, Daniel diz, lá no finalzinho da interpretação, porque veio uma pedra cortada da montanha, e veio e bate nos pés da estátua, que é constituído de ferro e barro, e destrói tudo, demole tudo aquilo lá, e essa pedra é firmada, estabelecida, e ela cresce e se vira uma montanha. E ele fala sobre o futuro, ele diz para o rei, essa parte é para o futuro. A primeira parte, que é a cabeça da estátua, fala do reinado do próprio rei Nabucodonosor. Mas Deus está te revelando os tempos. E Deus está te revelando os tempos. Mas vai chegar um momento que Deus vai mudar o tempo e a estação. Quando parece que tudo está acabado, a estátua caiu, os reinos perderam, os governos perderam, e que vão ruir mesmo, vai se levantar uma pedra que vai se tornar maior do que todas e vai reinar para todos sempre. Deus vai mudar a estação e o tempo. Daniel interpreta desta forma ao rei Nabucodonosor. Nós podemos ver Josué e o povo de Israel atravessando o rio Jordão. Eles vão atravessar o rio Jordão. A Bíblia diz que era numa época das cheias. Isso logo após da estação das chuvas. Já vieram as chuvas seródias. Então todos os rios estão cheios, por semanas, por meses, e já começou a colheita. É estação, tempo de colheita e tempo das cheias, quando eles vão atravessar o rio. Só que o que Deus fez? Deus mudou a estação naquele momento, quando os sacerdotes pisaram no rio Jordão transbordando, e virou estação de seca, porque Deus fez secar o rio para que eles atravessassem em terra seca. No meio da estação de chuvas e colheita e cheias, Deus, sobre o seu povo, virou uma estação de seca, e que não era para destruí-los, não era para puni-los, mas era para eles entrarem no next level. Eles entraram no next level, atravessar para o outro lado. E lá eles iam começar a comer da colheita da terra. Ia parar de cair em maná. Mas eles chegaram lá no tempo da colheita. E eles comeram da terra. Mas Deus fez algo com o tempo. Em vez de ser rios cheios, transbordando, recolheu as águas e ficou como se fosse tempo de seca. Naqueles tempos de seca, quando o rio parece que não tem mais, você só vê um leito.
E o que Deus fez? Só viram o leito, como se fosse uma nova estação. Deus muda os tempos e as estações da nossa vida. Não importa o que os outros vão dizer sobre o tempo que eu estou passando, que você está passando. Não importa o que as pessoas vão dizer sobre a estação que estamos passando. Não importa o que o mundo está dizendo sobre o tempo e a estação que estamos vivendo. E às vezes vai continuar porque era o tempo e estação que Deus estabeleceu. Mas na minha vida, na tua vida particular, Deus vai mudar o tempo e a estação, porque Ele quer introduzir você ao next level. Aleluia. Você pode levantar a sua mão e dizer: o meu next level está chegando. Aleluia. A Bíblia nos fala, nós acabamos de comemorar, celebrar o Natal. A Bíblia nos fala do nascimento de Jesus e alguns detalhes. Eu só estou mencionando que esses exemplos eu não vou usar nas próximas ministrações. Vou usar outros exemplos. A Bíblia fala do nascimento de Jesus, que era o tempo, a primeira vez que o rei estabelece um recenseamento, um censo. Porque chegou o tempo de nascer Jesus. Eles nunca tinham tido recenseamento. Não tinham tido ali. Gálatas 4:4 diz que no devido tempo, no tempo estabelecido por Deus, nasceu Jesus. Só que nesse tempo estabelecido por Deus, Deus interveio através de um governo que estabeleceu, decretou um recenseamento para levar José e Maria ao next level. Qual era o next level? Eles teriam que ir para Efrata, em Belém, porque tem que nascer lá. Só que se não fosse o censo, que era algo inédito, e a Bíblia diz, é no tempo do recenseamento que Herodes estabeleceu, que nunca tinha tido, José tem que pegar a sua mulher que está grávida e ir para a cidade de Belém, lá na tribuzinho dele, né, famíliazinha dele, lá em Efrata, pequenininha, porque havia uma profecia: tu, Efrata de Belém, és, e Miqueias fala isso, menor entre todas as tribos e famílias de Judá, mas de ti virá de mim e trará a mim um que se levantará para reinar para todo sempre. E quando chegou o tempo, mudaram-se os tempos da população, a estação. Todo mundo tem que viajar. Todo mundo, mesmo você queira ou não, você tem que viajar. Voltar para onde você nasceu e se registrar para ser contado, fazer um censo. E José teve que levar Maria para lá, e Jesus ia nascer lá. O tempo devido de recenseamento, que era diferente do tempo do calendário deles. Deus muda os tempos e as estações da nossa vida para nos introduzir no next level. Último exemplo. José, no Egito, houve 7 anos de colheita, de chuva. 7 anos de chuva. Tudo que se plantava, tudo se colhia. E José interpretou aqueles sonhos do faraó, e eles começaram a guardar. Mas viriam 7 anos de seca, que não choveria mais. Para quê? Para que tudo que se colheu agora sirva para suprir o mundo daquela época. Só que qual era o tempo? Deus estava mudando o tempo e a estação, porque não é natural ter 7 anos diretos chovendo sem seca, e ainda ter 7 anos não chovendo. Deus diz que haverá chuva e sol. Esse é o tempo do mundo. Sempre, todo ano vai ter primeiras chuvas e chuvas serôdias. Sempre vai ter.
Aí Deus muda o tempo e estação. E ainda fica 7 anos. Só que esses 7 anos de chuva, maravilha. Mas quando vieram os 7 anos de seca, sabe o que ia acontecer? Deus ia introduzir José no next level da vida dele. Foi nos 7 anos de seca que José sobe de nível. E começa a se cumprir tudo o que Deus dizia a respeito dele. Os 7 anos de chuva, de colheita, está realizando. José está influenciando, mas ele não é visto, ele não é conhecido. Israel, Jacó não viria para o Egito com a família, não ia acontecer todas aquelas promessas. Ainda Deus está trabalhando, mas para isso acontecer, Deus mudou a estação e introduziu todos eles num próximo nível. Jacó foi para um próximo nível, a família Israel foi para um próximo nível no Egito, José foi para um próximo nível. Deus imprimiu no meu espírito, eu quero repartir com você nesse final de ano, em meio a tantas mudanças que estamos vivendo, tempos diferentes. Deus está trazendo uma nova estação sobre você, para levar você para o seu next level, onde você vai subir de nível, você vai subir de degrau. Aleluia, amém? Quantos estão prontos para subir de nível? Vamos colocar-nos em pé. Vamos colocar-nos em pé. Eu estou pensando como que eu vou fazer, como que eu não vou fazer. Estou meio assim, quem sabe nos próximos cultos eu vou conseguir me soltar mais. Mas mesmo com máscara, vire para alguém, mesmo mantendo a distância, não vai infectar. Em nome de Jesus, está com a máscara. Diga para esse irmão, para essa irmã, Deus está mudando a estação na minha vida. Eu vou para o próximo nível. Meu next level está chegando. Aleluia. Amém. Você crê nisso? Estamos num tempo de celebração de aniversário da igreja. Mas nesse tempo de celebração, esse tempo de celebração de Natal, fim de ano, pessoas viajando, vão para a praia, vão para outros lugares, famílias procurando de alguma forma se encontrar, de alguma maneira, celebrar alguma coisa. Eu quero que você guarde isso do coração do Pai para a sua vida. 2021, ainda estamos no shift, mas sobre a minha vida há uma nova estação. E eu vou para o next level. Eu vou para um nível mais alto. Eu vou para um próximo nível. Eu vou para o next level. Pastor, posso bagunçar um pouquinho? Eu tenho crédito, né? Eu posso bagunçar. Muito bem. Então, se vire para trás. Se vire. Na sua frente tem uma cadeira. Vamos fazer de conta que esse é um degrau da escada. Esse é um degrau da escada, que Deus está te levando a subir o degrau alto da escada. Se você acredita e quer encenar essa palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua célula, sobre a nossa igreja, sobre essa cidade, então Deus está dizendo através de Daniel que Ele está mudando os tempos e as estações. Há uma nova estação vindo e você vai para o next level. E você então vai encenar subindo a escada. Eu estou indo para o next level, no nome de Jesus. Fique livre para encenar isso. Estou indo para o next level. Eu vou fazer aqui assim. Eu estou indo, diga comigo, eu estou indo para o next level. Uma nova estação de Deus meu Pai sobre a minha vida. E vai para o next level. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar.
Depois vão limpar aqui, né? Para o próximo culto, aleluia. Vão higienizar tudo. Nunca se viu igreja assim, né? A gente não vai fazer as bagunças santas que a gente fazia antes, mas nós inventamos alguma coisa para fazer. O que importa é que Deus está mudando estações, e você vai para o next level na sua vida. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por sua palavra, obrigado pelo alento da sua palavra, que vem nos refortalecer, que vem nos animar, vem nos levantar. Em meio a tantas mudanças, em meio a tantas perdas, em meio a tantas lutas, em meio a tantas coisas desconhecidas ainda, que estamos aprendendo a lidar com elas, em meio a tantos shifts que nós estamos atravessando e vamos continuar a atravessar. O Senhor tem algo muito precioso, especial para cada um de nós e para a sua igreja, e o Senhor está mudando a estação sobre nós. Algo está mudando. Enquanto todos estão vivendo chuvas, nós vamos entrar na neve. Enquanto outros estão vivendo chuvas, talvez vamos entrar num período de seca, mas não é para nos destruir, não é para nos queimar, é para nos levantar para um nível mais ainda, como fizeste com José, como a tua palavra faz, que o próprio Senhor disse em Isaías 55, vem como a neve que faz brotar o que está semeado, plantado na terra. Ela não vem para destruir, ela não vem para queimar, ela não vem para apagar tudo, ela vem para fazer brotar e nascer, assim como também a chuva. Portanto, não importam as estações que o Senhor gerar e criar em nossa vida, pode ser diferente da minha estação, diferente da estação do meu irmão, mas o que importa é que Deus está nos levando, todos nós, individualmente e como igreja local, para o next level. Nós vamos experimentar um nível acima. Estamos subindo a escada, estamos subindo o degrau da escada, estamos indo para o next level, no nome de Jesus. Pai, que isso exploda no coração de meus irmãos, e que vivam nesse próximo ano um nível maior, um nível mais alto, uma nova estação, um novo tempo, um tempo maravilhoso para o next level em suas vidas, no nome de Jesus. E a Ti damos a honra, a Ti damos a glória, a Ti damos o louvor para todos sempre. E quem crê diz amém.